pessoal, tudo bem com todos? Bruno aqui novamente do aplicativo Me Ajuda Excel. Pessoal, nessa videoaula eu vou estar trazendo para vocês aqui o conceito da análise Year over Year, tá bom? Então a gente vai aprender aqui nessa videoaula a criar, né, desde o começo, estruturar a análise Year over Year, tá bom? Eu trouxe aqui uma base, tá? Ela é bem extensa, bem grande. Na verdade, ela é uma base de um dos nossos dashboards, se eu não me engano é do dashboard 1, tá bom? Para ser como exemplo. Então a gente vai aprender a criar desde o começo, né, a estrutura de uma análise Year over Year e aplicar ela aqui para desenvolver um gráfico, tá certo? Bem analítico, bem didático, que para o dashboard de vocês, para os relatórios, para as análises de vocês, vai ficar muito top, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, queria reforçar aqui o conceito, né, da análise Year over Year, tá? Basicamente falando, pessoal, é uma análise onde a gente compara, tá, o resultado de um período X, no caso seria o período mais recente, né, o período atual, e a gente vai comparar ele com o resultado desse mesmo período, tá ok? Porém, de 12 meses atrás aqui, tá ok? Então vamos supor que a gente vai analisar resultado de janeiro de 2020. Eu vou comparar ele com o resultado de janeiro de 2019. Se for resultado de fevereiro de 2019, eu vou comparar ele com o resultado de fevereiro de 2018, tá bom? E assim por diante. O mesmo vale para períodos, por exemplo, de trimestre, semestre ou ano, né? Então, 2020 com 2019, janeiro a março de 2020, eu comparo com janeiro a março de 2019 e assim por diante, tá ok? E esse cálculo aqui, esse resultado, eu subtraio 1, que aí eu vou ter o meu resultado percentual aqui do meu cálculo Year over Year, tá bom? Pessoal, como é que a gente vai começar aqui essa análise, né? A gente tem uma base enorme, tá? Com vários registros aqui, mês a mês, ano a ano. Eu tenho 2020 e 2019 aqui, ó. Tá vendo? De janeiro a dezembro, tá? Eu tenho dados de faturamento, total de despesas, quantidade de vendidos, preço, os produtos e assim por diante, tá? Como é que nós vamos fazer uma análise Year over Year aqui, tá? Vamos fazer o exemplo dessa videoaula aqui baseado na quantidade de produtos vendidos aqui em volume, tá bom? Pessoal, então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui uma tabela dinâmica, tá bom? A gente poderia muito bem criar uma tabelinha auxiliar para um gráfico aqui, com um monte de fórmulas aqui e criar um gráfico, né? Só que vai ficar uma solução muito engessada, tá? Eu gosto muito de aplicar soluções versáteis, flexíveis, né? Soluções mais automatizadas, tá? Então, eu vou começar aqui ensinando vocês a criar uma tabela dinâmica já automatizada, uma tabela dinâmica que vocês não vão precisar ficar atualizando, referenciando a fonte de dados toda hora, tá bom? No aplicativo Me Ajuda Excel, todas as soluções envolvendo tabelas dinâmicas, a gente aplica esse conceito. Nas outras videoaulas que a gente já tem aqui no nosso canal, a gente também já aplica esse conceito, tá? Então, é uma sequência de exercícios onde eu vou estar sempre insistindo nesse tipo de solução para vocês já irem se acostumando e para vocês também já aplicarem sempre, tá? Nas suas planilhas, nos seus relatórios, nas suas análises e assim por diante. Beleza? Então, o que vamos utilizar aqui é a famosa função deslog, pessoal. Função deslog eu vou referenciar onde? Aqui na minha primeira coluna, aqui na minha primeira célula, perdão, célula A1, certo? Eu vou dar o famoso F4 para fixar ela aqui, ponto vírgula, argumento links e calls, como sempre, a gente vai sempre deixar em vazio, tá? Quando a gente chega aqui no argumento altura, que seria a quantidade de linhas, a gente vai aplicar o que? A função conte valores, ó, tá certo? Conte valores e a gente vai, ó, clicar na coluna A e dar um F4, tá ok? Vou fechar aqui a função conte valores, tá certo? E largura, pessoal, que é a quantidade de colunas aqui. Eu vou dar de novo a função conte valores, ó,
e eu vou apontar aqui somente a linha 1, que é onde eu tenho todos os cabeçalhos, né, todos os campos da minha base de dados. Eu vou dar um F4 aqui também, vou fechar parênteses e eu fecho a minha função de islock aqui, ó, e olha o que ela retorna, ó. Ela pega a base de dados inteira aqui, ó. Show, pessoal! Galera, se você tiver uma versão mais antiga do pacote Office, né, do Excel, e você aplicar essa mesma solução que eu estou colocando aqui na sua tabelinha exemplo e etc., não se preocupe se o Excel não retornar esse tipo de resultado, tá? Porque essa mecânica, essa funcionalidade, ela só está disponível nas últimas versões do Excel, tá? Principalmente na 365, que eu super indico que vocês se atualizem, sempre utilizando a ferramenta mais recente, tá bom? Pessoal, vamos copiar aqui então essa função deslock como a nossa solução. A gente vai vir aqui na guia Fórmulas, tá ok? Aqui no botão Gerenciador de Nomes, tá? E vamos criar aqui um nome. A gente já tem um nome criado, eu só vou excluir ela aqui. Vamos clicar em Novo, tá? Então vamos dar o nome de PVT Base, tá ok? E aqui em Refere-se a gente vai dar o Ctrl V. E temos aqui criado. Vamos apagar aqui. Vamos agora vir aqui na célula, deixa eu ver, A12, inserir tabela dinâmica. Ao invés da gente vir aqui e fazer isso aqui, ó, selecionar todas as colunas ou selecionar a base de dados para não ficar de uma maneira engessada, certo? A gente vai digitar aqui PVT base, que é o nome que a gente aplicou agora há pouco, né, com a fórmula de islock que a gente criou. Damos um OK e olha, automaticamente o Excel já criou para a gente aqui a tabela dinâmica. Deixa eu só dar uma esticada aqui nos campos. Beleza, pessoal. Como é que a gente vai estruturar essa tabela dinâmica? Tá certo? Vamos colocar aqui o campo mês como linhas, certo? Vamos colocar aqui o campo ano como colunas, ou aqui embaixo de mês. Vamos colocar aqui embaixo de mês, vocês vão entender o porquê, tá bom? A gente tinha decidido que a gente ia fazer uma análise baseada em quantidade vendida, certo? Então a gente joga aqui no quadro valores, tá certo? Agora aqui, pessoal, em linhas, tá bom? A gente vai vir em configurações de campos, clicando aqui no campo mês, tá ok? Configurações de campo, subtotais, eu vou deixar nenhum. Layout de impressão, mostrar rótulos de item no formato de tabela, tá? E eu quero que repita o rótulos de itens. Aqui no caso, ó, quando eu clicar em OK, olha o que acontece. Tá vendo como é que ficou aqui, ó? Eu tenho 2019, 2020, janeiro, fevereiro, 2019, 2020, março e assim por diante, tá ok? Quando a gente for criar o nosso gráfico, eu vou estar criando aqui um gráfico dinâmico, tá ok? Então esse gráfico dinâmico ele vai se basear na estrutura que eu montar aqui da minha tabela dinâmica, tá? Então estruturado dessa maneira aqui, na hora que a gente for criar e plotar esse gráfico, vai aparecer a coluninha do janeiro 2019, janeiro 2020, fevereiro 2019, fevereiro 2020 e assim por diante, tá certo? É por isso que eu coloquei o ano aqui no quadro linhas e eu não coloquei ele aqui no quadro colunas, tá bom? Porque eu estou pensando lá na frente na estrutura que o meu gráfico dinâmico vai ficar, tá? Ah, mas Bruno, muita gente fala que gráfico dinâmico não é muito recomendado para estar utilizando. Por quê? Né? Para as pessoas que te dizem isso, sempre faça a pergunta, por quê? Tá? O gráfico dinâmico, tá? É uma opinião particular minha, né? Eu tenho aí 9 anos de experiência no mercado, né? Atuando sempre com Excel, com relatórios, dashboards, tá? E gráfico dinâmico, para mim, sempre foi uma solução muito boa, muito flexível, tá certo? É só saber trabalhar direitinho com gráfico dinâmico, tá? Se você for criar uma tabela dinâmica
tá? E ela for uma fonte de dados de um gráfico normal, sem ser um gráfico dinâmico, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar criar uma bendita de uma tabela auxiliar que vai estar puxando informações da sua tabela dinâmica, tá? E a partir dessa tabela auxiliar você vai criar um gráfico normal, que é o gráfico não dinâmico, tá ok? Aí beleza, o pessoal vai lá e vai criar aqueles campos de segmentação de dados, vai funcionar direitinho, mas entenderam aqui que foi criado mais um passo, né? Mais uma tabela auxiliar fazendo leitura de dados da sua tabela dinâmica para alimentar um gráfico. Aqui eu estou pulando essa etapa, tipo, eu não preciso de uma tabelinha auxiliar para criar um gráfico normal aqui. Eu já vou, estruturo a minha tabela dinâmica conforme eu preciso para o meu gráfico dinâmico e ele já vai sair automaticamente pronto aqui, entendeu? Então eu particularmente acho muito desnecessário, tá? É uma etapa a mais que você coloca, é uma possibilidade a mais de acontecer algum tipo de erro, algum tipo de problema, além de deixar a sua planilha mais pesada e assim por diante. Show? Voltando aqui, pessoal. Temos aqui então agora a nossa tabela dinâmica, tá? Reforçando aquele conceito, opções da tabela dinâmica, aqui na guia dados, reter itens excluídos da fonte de dados, eu vou sempre deixar nenhum, tá bom? E lembrando também, pessoal, conforme nós estruturamos essa lógica de referência à minha tabela de dados, se essa base de dados ela aumentar de tamanho, ou seja, novos registros entrarem, quando eu vier aqui e der um atualizar, a minha tabela dinâmica vai acompanhar. Se eu excluir resultados, né, e registros dessa tabela dinâmica e eu der um atualizar aqui, a minha tabela dinâmica ela vai atualizar também. Vamos fazer um exemplo, ó, do mês, deixa eu ver aqui, do mês 9 de 2019 até o final, eu vou excluir. Ó, temos aqui, ó, mês 9 até dezembro, certo? Então, botão direito atualizar. Show? Agora deixa eu dar um Ctrl Z aqui porque eu preciso desse histórico. Beleza. Vamos lá. Temos aqui a nossa tabela dinâmica criada. E agora vamos criar o nosso gráfico dinâmico aqui, certo? Então, vamos selecionar a tabela dinâmica e inserir gráficos recomendados, ou pode vir direto em um gráfico dinâmico aqui, certo? Eu vou escolher esse gráfico de colunas mesmo, tá bom? Ó, vou jogar mais para a direita aqui. Está criado o nosso gráfico dinâmico, certo? Eu particularmente não gosto de exibir eixos verticais aqui, eu acho que ocupa muito espaço, deixa meio que poluído tá, o gráfico. Eu vou tirar, tá? Essa legenda aqui a gente também não precisa, tá bom? O título de gráfico eu vou deixar aqui que a gente pode alterar. Esses botões no gráfico dinâmico eu também não gosto de deixar, então eu vou sempre dar um botão direito aqui, ocultar todos os botões de campo de gráfico, show? Aqui no título eu posso colocar quantidade vendido, né? Então, análise year over year, quantidade vendida, certo? Eu posso adicionar aqui rótulos de dados. Legal? Agora, pessoal, só vou dar uma maquiada aqui no meu gráfico. Aqui em opções de série, né, sobreposição de séries, eu vou deixar valor 0. E aqui em largura de espaçamento, vamos deixar um 75 aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais grosso aqui, certo? Só que, pessoal, assim, basicamente falando, a análise year over year, ela está pronta, né? Visualmente falando, eu tenho aqui, ó, janeiro 2019, 2020, eu tenho resultado 2019, resultado 2020, certo? Como é que a gente pode melhorar isso visualmente aqui? Eu posso pegar aqui todas as colunas 2020
ou 2019, que é o passado, eu vou vir aqui em formatar, eu vou deixar com um tom mais cinza, certo? Então, deixa eu vir aqui, também pinto esse. Aí aqui eu já estou usando o famoso F4. Ó. Legal, eu vou tirar essas linhas aqui de trás porque também deixa meio que poluído, certo? Eu vou vir aqui na minha tabela dinâmica, clicar com o botão direito aqui no soma de quantidade de vendidos, né? Cadê? Configurações do campo de valor. Formato do número. Eu vou querer mostrar ele como número usando o separador de milhar sem casas decimais. Show? Beleza. Então, visualmente falando, deu uma melhorada, né? Então a gente vê aqui janeiro de 2019, janeiro de 2020. Eu estou vendo aqui que visualmente o meu resultado de 2020 foi menor que o de 2019. Tá certo? Mas ainda não está estruturado da melhor maneira possível. O que está faltando? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só tirar isso aqui. Está faltando aquela parte assim mais analítica no sentido de deixar bem indicado no seu gráfico aonde subiu e aonde caiu, percentualmente falando, quanto subiu e quanto caiu, que é esse cara aqui, que é o nosso resultado do year over year, certo? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui do lado da tabela dinâmica, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte: igual, tá? Função C. Então, se esse ano aqui for igual a 2019, eu vou querer que mantenha preenchido vazio, ok? Caso contrário, se for 2020, deixa eu só colocar esse aqui mais para baixo. Caso contrário, se o ano aqui da célula B14 for 2020, então você vai me fazer o cálculo da análise year over year, que vai ser o quê? Eu vou clicar aqui no 73.230. Tá vendo aqui? Show? Aqui em ano eu vou deixar 2020 e no mês eu vou tirar o 1 e eu vou clicar aqui, ó, referenciar na célula A14, para deixar automático, porque eu vou pegar essa função, essa fórmula, e eu vou arrastar para baixo, beleza? Opa. A14. Show. Depois, pessoal, eu vou dar um barra, que é a divisão, ou seja, eu referenciei aqui agora o meu resultado atual, tá? No caso, janeiro de 2020, e eu vou dividir por o quê? O resultado do mês do ano passado, janeiro de 2019. Então eu vou clicar aqui nessa célula C13, né, eu acho. Isso. E aqui vai estar o ano 2019, o mês 1 eu vou apagar, eu vou clicar aqui, ó, na célula A13, tá bom? Esse resultado todo, o resultado dessa divisão inteira, eu vou subtrair o valor 1, que eu estou replicando o racional aqui da análise year over year, tá certo? Fecho o parênteses. Ó, eu transformo esse resultado em percentual. Ctrl C e eu vou dar um Ctrl V daqui para baixo. Eu vou até colar nesse primeiro, tá? Vou colocar só uma casinha decimal. Tá vendo aqui, pessoal? Então, ó, janeiro de 2020 foi menor que janeiro de 2019. Quanto? 5,2%, certo? Fevereiro de 2020 também foi menor que fevereiro de 2019. Quanto? 0,4%. Março de 2020 também foi menor. Quanto? 5%. Abril, opa, foi maior. Quanto foi maior? 6,8%. E assim por diante. Tá certo? Pessoal, já ensinei esse conceito aqui em algumas outras videoaulas, tá bom, do nosso canal. E o que é que a gente vai colocar aqui? Vamos selecionar qualquer célula aqui. Vamos selecionar essas duas aqui. Inserir símbolo
primeiro esse cara aqui, ó, o 25B2, que é a setinha para cima, certo? E depois aqui a gente vai inserir também esse cara aqui, que é o 25BC, que é a setinha para baixo. Show? E aqui, pessoal, é uma lógica simples, tá? Então, se esse cara é menor do que 0, então eu quero que me formate esse cara como texto, esse cara, no formato percentual. E mescle com a seta para baixo. Caso contrário, é esse formato aqui, concatenado com a seta para cima, que vai ser o resultado percentual. Deixa eu só colocar mais um 0 aqui. Opa, não era ponto, acho que aqui era vírgula, né? Gente, eu esqueci já. Aqui não é o percentual antes, aqui é o percentual depois. Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Isso aí. E aí, esse cara aqui eu vou copiar para todo mundo. Opa. Ah, cabecinha, né, gente? Eu esqueci só de dar um F4 nas referências. Então, Ctrl C, Ctrl V. E se esse cara é igual a vazio, então vazio. Caso contrário, tudo isso aqui. Show? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Se o resultado desse cara for vazio, deixa vazio, que são o caso dessas células aqui. Caso contrário, se esse resultado for menor do que 0, eu quero que pegue esse cara, como eu vou concatenar ele com uma outra célula, com outro texto, o resultado percentual vai perder a formatação. Então eu uso a função texto para formatar esse cara no formato percentual com uma casa decimal, certo? E se ele for menor do que 0, eu concateno com H10, que é a setinha para baixo. Caso contrário, se for um valor maior do que 0, eu formato ele no valor percentual e concateno ele com H9, que é a minha seta para cima, tá certo? Pessoal, voltando para o nosso gráfico aqui, eu vou selecionar, deixa eu ver aqui, essa turma aqui, certo? O rótulos de dados, botão direito, formatar série de dados, perdão, botão direito aqui, é formatar rótulos de dados, tá bom? Aí tá vendo esse cara aqui, ó, valor a partir das células? Eu vou clicar nele e vai abrir essa janelinha intervalos de rótulos de dados. Selecionar intervalos de rótulos de dados. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar isso aqui, ó, essa turma toda aqui, ok? Eu vou clicar em OK. Deixa eu tirar essa imagem e jogar para cá. Ó. Deixa eu esticar um pouco mais esse gráfico. Formatar rótulos de dados de novo. Aqui em separador eu vou colocar nova linha. Tá ok? E está pronto aqui o nosso gráfico de análise Year over Year. Eu só vou dar uma melhorada, porque eu vou selecionar o gráfico aqui. Eu vou inserir uma segmentação de dados, que é o do campo mês aqui, tá bom? Aqui. E aqui no campo mês eu vou filtrar janeiro até maio. Ó.
visualmente falando agora, pessoal, melhorou, certo? Ó, até tem um ref aqui que a gente tem que melhorar essa fórmula, que é o se erro vazio. Show? Então, pessoal, como é que ficou aqui o nosso gráfico da análise Year over Year? Ó, janeiro 2020 2019 foram esses os resultados de vendas, e indicando aqui, janeiro 2020 foi 5,2% menor do que janeiro 2019. Mesma coisa para fevereiro, março, abril e maio. Tá bom? Pessoal, basicamente era esse o conceito que eu queria estar ensinando para vocês nessa videoaula, tá? Desde o começo, como criar uma análise Year over Year, tá ok? E também para como estar criando aqui um gráfico de análise, né? Year over Year, que para os seus dashboards, para os seus relatórios, vai ser de extrema importância aí, de qualidade, de conceito e assim por diante, tá bom? Pessoal, espero que essa videoaula tenha sido de grande valia, de grande ajuda para todos vocês, tá ok? Se vocês ainda não conhecem o nosso aplicativo Me Ajuda Excel, baixa lá na Google Play, está disponível, tá bom? Já estamos em andamento para lançar a versão para iOS, tá? Se Deus quiser, até o final de setembro acho que vai dar tudo certo para já ser aprovado e lançado na Apple Store, tá bom? Siga o nosso canal do YouTube, tá ok? Se você curtiu essa videoaula, não esquece de dar aquele like aqui, tá ok? Fique à vontade para comentar, darem sugestões, tá certo? E galera, é isso aí. A gente se vê então numa próxima videoaula, tá bom? E valeu!